Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, mas essa é a nossa aula inaugural de Teologia Contemporânea, disciplina que a gente vai estudar nesse período, nesse semestre. E como é que a gente organizou isso, né? Esse material para a gente estudar isso que a gente chama de Teologia Contemporânea. Primeiro vamos definir o nosso recorte temporal, né? De que período a que período essa teologia contemporânea vigora. Então, a gente definiu como recorte temporal final do século XVIII, o surgimento ali das primeiras obras de Schleiermacher, indo até os dias de hoje, com alguns teólogos que ainda estão produzindo teologia, por exemplo, alguns teólogos da libertação, como Leonardo Boff, como o Frei Beto, e outros mais recentes que já partiram, mas que ainda produziram muita coisa, muita obra teológica, tá? Então, o primeiro ponto é esse, o nosso recorte é esse. Final do século XVIII, ali por volta de 1780, 1790, quando surgiu as primeiras obras ali do Schleiermacher. E vamos pegar todo esse período que vem do século XIX até os dias atuais. Muito bem. Então, esse é o nosso recorte temporal. O nosso recorte teológico vai ser aplicado da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que entender que esse movimento de teologia contemporânea que a gente vai estudar a partir do século XIX até ali a primeira metade do século XX vai se concentrar basicamente de forma quase que hegemônica em teologia protestante. Por quê? Porque essa clivagem, essa mudança na teologia se dá primeiro ali no meio protestante. Obviamente, até pela liberdade que o meio protestante tem de discutir as Sagradas Escrituras, liberdade essa que não havia no mundo católico, por conta de que a igreja ela é a intérprete oficial da Bíblia. Então, nenhuma interpretação fora da igreja teria alguma validade. Então, a igreja é quem interpreta a Bíblia e, além disso, a Igreja Católica ela não tem só como autoridade a interpretação da Bíblia, mas também as tradições da igreja. Então, até a primeira metade da década de 50, até a primeira metade do século XX, o que a gente vai ter ali é a teologia protestante que se produziu nesse período. Que teologia é essa? Bom, primeiro a gente tem que fazer também um recorte geográfico, né? De modo geral, essa teologia foi aquela que se produziu na Europa, mais precisamente na Alemanha, durante esse período que vai do final do século XVIII, pega ali todo o século XIX e o início do século XX. Que teólogos são esses, né? Bom, tem aqui o livro que a gente vai usar um pouco, é o livro do Stanley Gundry, chamado Teologia Contemporânea, não sei se dá para vocês verem, e aqui ele faz um apanhado desses teólogos, desses grandes teólogos, obviamente, como é um livro de antologia, né? Ele obviamente, ele trabalha de forma muito rasa todos esses teólogos. Qual é a nossa ideia na disciplina? Que a gente leia sobre esses teólogos e que a gente leia pelo menos algum material dele. Mesmo que seja um material menor, algum artigo, um capítulo de livro, então a gente ter acesso a esses teólogos é o que eles de fato escreveram. Obviamente aqueles de quem nós temos material traduzido, né? Que a gente ainda tem esse problema de no Brasil a gente não ter um grande volume de material traduzido na área de teologia. Bom, essa teologia alemã ela se torna muito importante ali durante todo o século XIX e o início do século XX, né? Então, nesse espaço que vai surgir grandes nomes da teologia, que algumas pessoas chamam de teologia liberal, uma bobagem, porque é uma teologia muito diversa, né? Eu detesto o termo liberalismo teológico, a teologia liberal, porque geralmente esse é um termo usado por pessoas que não entendem de teologia para colocar debaixo de um mesmo guarda-chuva teologias que são muito diferentes entre si, que têm premissas muito diferentes, conclusões muito diferentes, mas que são colocadas debaixo desse mesmo guarda-chuva de teologia liberal. Então, de modo geral, tem um pouco de estupidez nessa forma de estereotipar teologias tão diferentes. Por exemplo, a teologia da esperança, do Moltmann,
a teologia neo-ortodoxa do Barth, a teologia da cultura do Paul Tillich, a teologia desmitologizadora do Rudolf Bultmann. Então você tem ali diversos teólogos trabalhando diversas ideias e que são colocados tudo debaixo de um mesmo guarda-chuva, mas que na verdade essa classificação é uma classificação reducionista e absolutamente insatisfatória. Então, como eu falei, num primeiro momento, essa teologia relevante que se produziu principalmente na Alemanha e que tributária de diversos movimentos filosóficos, como o historicismo, o cientismo, o racionalismo, e nesse período também, a partir desses escritos e da ascensão desses teólogos, surgem elementos muito importantes também no estudo da teologia bíblica, principalmente a crítica literária. Então, a crítica literária é um elemento muito importante para se entender o que é feito a partir do século XVIII, XIX, final do século XVIII, durante todo o século XIX e XX, com o texto bíblico e as novas compreensões que foram possíveis ser apreendidas pelo texto bíblico. Tá? Então, até o Gundry usa essa expressão, né? Ele chama de ascensão do liberalismo religioso. O Gundry não é um teólogo, é um teólogo bastante conservador, né? Não é um teólogo apesar de ser um sistemático muito interessante, mas não é um teólogo que está dentro dessa tradição do criticismo. Então, ele, na verdade, ele acaba tendo uma visão muito conservadora a respeito dessas teologias. Mas, de qualquer forma, como eu te falei, é um livro mais de antologia e que vai nos dar uma possibilidade de compreender melhor esse período. E esse período, como eu falei, final do século XVIII, século XIX e início do século XX. Porque nesse período, porque esse período especificamente, nesse período surgem teólogos como o Tillich, o Bultmann, o Moltmann, esqueço o nome dele. O pessoal adora, principalmente o pessoal que não entende. O pessoal que não entende gosta muito, que é o... tem um capítulo sobre ele aqui, deixa eu fazer uma colinha aqui. Meu Deus, qual é o nome dele? Vou achar aqui. Deixa eu pausar para parecer que eu achei rápido. Lembrei aqui, viu? Lembrei rápido. É o Dietrich Bonhoeffer. Então, que é um teólogo hoje muito lido e muito pouco entendido, eu presumo. A radicalidade que ele propõe acho que é muito pouco entendida pelo protestantismo moderno, a despeito do pessoal gostar de estar lendo o Bonhoeffer. Bom, então a gente vai trabalhar esses teólogos, essas teologias, a teologia da esperança, a teologia da desmitologização, a teologia da cultura, dos princípios correlacionais, e eu acho que são teologias muito interessantes. Bom, passado essa primeira fase do curso, onde a gente vai trabalhar esses teólogos, a gente vai ampliar os nossos olhares, né? Para o neoconservadorismo, as teologias mais conservadoras, as teologias mais mais alegóricas, como por exemplo C.S. Lewis, que é um teólogo que o pessoal tem lido muito, que escreveu coisas importantes também. E aí a gente vai dar uma olhada nessa reação mais conservadora ali na década de 50, década de 60. E depois disso, paralelo a isso, nós vamos estudar um pouco da teologia latino-americana também, da década de 50, década de 60, como a teologia da libertação, como os desdobramentos aqui no Brasil da teologia da esperança, principalmente através do Rubem Alves, do José Comblan. Então, há um grande número de teólogos que a gente vai estudar e que a gente entende como teologia contemporânea, porque foi feita nesse período em que a gente fez este recorte. E que, obviamente, acrescenta muito ao nosso entendimento dos postulados teológicos que nós estamos estudando e aprendendo e participando. Ok? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai ser a nossa estrutura de aula? A gente vai ter sempre uma aula separada para o entendimento de cada teólogo. Então a gente vai fazer uma aula para a gente entender cada uma dessas teologias. A aula vai ser ministrada de forma síncrona, eventualmente através de uma videoaula.
E aí vou estar sempre oferecendo um texto para que vocês possam, com a leitura desse texto, poderem acompanhar a aula. Nossas avaliações serão um modelo que eu estou gostando muito de fazer. Cada um de vocês irá escolher um desses teólogos e poderá fazer uma videoaula sobre um desses teólogos. A videoaula deve ser enviada através de vídeo, você não precisa fazer de forma síncrona. Você vai gravar um vídeo na sua casa falando sobre esses teólogos e vai enviar para mim, através de e-mail, através do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, enfim, onde você quiser. É um vídeo aí de uns 10 minutos, ou você pode, se ficar muito pesado, você pode colocar no seu canal no YouTube e me passar o link, e aí eu vou assistir e fazer a avaliação de acordo com o conteúdo que você conseguir produzir ali desses teólogos, tá bom? Então, acho que é basicamente isso. Nosso recorte temporal, nosso recorte temático e nosso recorte geográfico também, porque nos concentraremos num espaço geográfico, né? E isso é também um problema, né? Quando eu falo em recorte geográfico, o problema é que a Europa acaba sendo o centro das nossas discussões. E aí a pergunta, obviamente, que surge é: não se produziu boa teologia fora do eixo europeu nesse período? Se é algo que a gente pode até procurar alguns autores fora do eixo europeu para trabalhar a partir de comparações, trabalhar a partir do entendimento do contexto em que essas teologias são produzidas. Mas o fato é que, de modo geral, né, o mundo acadêmico é eurocêntrico. Então, a maior parte, aliás, quase que absolutamente tudo que se produziu e que se divulgou e que se publicou aconteceu na Europa. Então, assim, a gente pode até fazer essa pesquisa, seria uma pesquisa interessante, né, de decolonizar um pouco o pensamento teológico aí, a partir de uma visão de outros lugares, né? Não necessariamente só do Ocidente, mas acho difícil que a gente encontre material publicado, e se publicado, material traduzido também, né? De teólogos, obviamente teólogos cristãos, né? É importante também a gente salientar que nosso recorte teológico é a teologia cristã, não necessariamente a teologia protestante, mas a teologia cristã. Pode ser a teologia católica, protestante, ortodoxa, mas desde que seja uma teologia cristã. Então, acho muito difícil que a gente encontre algum material que tenha sido publicado, e se publicado, algum material que tenha sido traduzido. Então, a gente vai sim, apesar da crítica decolonial, a gente vai trabalhar, pelo menos em boa parte do curso, com material europeu. Na última parte do curso, com material latino-americano, né? Que a gente pode abordar os teólogos da libertação, alguns inclusive brasileiros, como Comblan, como o Boff, como o Jorge Pinheiro, então, que ainda produz, que ainda é vivo, graças a Deus. Então a gente pode trabalhar a partir dessas premissas, né? A gente vai trabalhar alguns autores brasileiros, ok? Basicamente é isso. Semana que vem a gente se encontra ou numa videoaula ou numa aula síncrona, mas eu espero que seja numa aula síncrona, tá bom? Beijo para vocês, leiam o texto que eu vou colocar lá, estudem e vamos em frente.